Vamos agora falar sobre geoprocessamento. O geoprocessamento ele é importante porque ele vem a fornecer dados que eu vou utilizar na matriz do cálculo do balanço hídrico, além de outras atividades como a simulação hidráulica e a gestão dos ativos na empresa de saneamento. Esse é até um curso da implementação de geoprocessamento em empresa de saneamento. Então, inicialmente, eu gostaria de pedir para você que você enviasse, se você desejar, o seu mapa que você tem em CAD ou mesmo em GIS, o seu mapa do jeito que você tem, que aí eu vou dar uma olhada e vou analisar esse mapa e fazer algumas sugestões, de possíveis melhorias que você pode efetuar. Se você já tem tudo implementado, essa parte de GIS, também você pode colaborar, tanto com os companheiros aí que estão fazendo esse treinamento, quanto com alguma sugestão de melhoria com o curso. Então, inicialmente, vamos só abordar para a gente ter um histórico de como que funcionou e sempre que funciona o mapeamento nas empresas de saneamento. Inicialmente, né, eu acredito que muitos já viram isso, nós tínhamos os mapas em papel. Então, esse aqui eu vou mostrar alguns exemplos. Você vê aqui nesse mapa, eu tenho aqui o mapa das redes, eu tenho, na verdade, aqui é um mapa do quarteirão, né? Eu tenho aqui os nomes das ruas, até escrito a lápis, e eu tenho aqui os números das ligações, escrito onde que tem onde que elas estão, né? Esse é um mapa um pouquinho mais elaborado, em que nas faces de quadra eu tenho as numerações para eu identificar as faces de quadra para o sistema apoiar no sistema comercial para leitura de mapa. Aqui já um pouquinho mais detalhado também, um mapa da quadra feito aqui a lápis, e eu tenho aqui os números, né, das ligações, que ó, vai em sequência aqui, ó, 19, 21, aqui está sem número, e aí, ó, 21B sem número, 22. Na verdade, aqui são os números das casas, né? Aqui um outro mapa, que eu tenho também as numerações. Aqui um exemplo de um boletim de informações cadastrais, que eu geralmente eu utilizo para fazer um recadastramento dos consumidores ou um cadastramento de todos os consumidores. Eu tenho aqui um cadastro de imóvel, um cadastro do cliente. Aí teve uma evolução. Eu saí do papel e eu vim para o CAD, né? Surgiram os softwares de CAD, esse é um histórico, por isso que é assim, e a gente tem um histórico que apareceu antes do GIS, apareceu o software de CAD, e aí eu comecei, né, as empresas começaram de saneamento, começaram a fazer aqueles mapas que elas faziam em papel, né, com as numerações, tudo, ela começou a fazer em CAD. Da mesmo jeitinho que fazia em papel, ela fazia em CAD com as numerações e sem georreferenciamento. Ó, se a gente olhar aqui, ó, é o mesmo mapa, né? Eu tenho aqui o mapa da quadra com umas linhas de chamada aqui que eu aí coloco o número das ligações, sem nenhum tipo de georreferenciamento. Eu só peguei e automatizei o processo que, ao invés de eu usar o lápis ou a caneta ou o nanquim, eu comecei a usar um software de CAD e a impressora grande. Aí depois surgiram softwares de SIG ou de GIS, em que eu dividia, né, que nem o CAD, eu dividia em planos de informações, em layers, e aí nesses níveis aqui, tem redes de água, cobertura vegetal, mapa da cidade. No mapa das redes, o pessoal começou a fazer? Começou a cadastrar, por exemplo, cada trecho de rede com uma numeração identificador e associar uma descrição do material, do diâmetro, do comprimento. Uma coisa simples. Esses softwares de SIG, inicialmente, eles surgiram junto com o software de CAD, né? Eles eram vários arquivos CAD ou vários layers em um único arquivo, esse arquivo separado muitas vezes por regiões, porque não dava para eu colocar todos os layers e a cidade inteira. O arquivo ficava muito grande, muito pesado e o computador não conseguia processar. Então, eu tinha isso. E aí, também surgiram as ferramentas de correção topológica, porque eu fazia o desenho e depois na hora que eu ia mover esse desenho para o GIS, eu tinha que corrigir. Por exemplo, aqui eu tenho uma rede que ela vem até aqui, ela termina exatamente aqui no laranja. E aqui começa um símbolo, vem para cá. E aí começa a laranja, o trecho de rede aqui. Tem um símbolo aqui, nesse caso aqui, essa curva por cima, né? Olha aqui, no caso, daqui eu tenho a curva, aqui provavelmente um registro, e aí ele termina aqui,
E aí aqui fica um espaço que eu coloquei o bloco, né, a componente, e depois aqui continua. Então, o que acontece? Tem uma descontinuidade. Isso é um problema, porque na hora que eu vou para um modelo de simulação hidráulica, eu tenho essa descontinuidade e eu tenho que corrigir. Por isso, os softwares de SIG começaram a ter ferramentas de correção topológica, né? Então, eu tinha que juntar uma linha aqui com a outra, né? Eu tinha que apagar esse componente, colocar um símbolo e fazer isso daqui. Aqui, na verdade, não tem símbolo, o símbolo ele vem aqui. Então, eu tenho que fazer várias operações, né? Se a gente olhar, ó, eu tenho que juntar duas linhas, apagar essa daqui, apagar essa e juntar essa. Então, são vários cliques para fazer essa correção, para gerar simplesmente duas linhas aqui. E claro, aqui também gera uma interpretação diferente, porque eu existia essa curvazinha para dizer que essa rede não está conectada nessa. Então agora aqui muda tudo, né? Porque quando não tem um nó aqui, isso quer dizer que não está conectado. Isso eu preciso informar o pessoal de campo, né? Aqui é exatamente o que eu falei. Eu já estou num mapa de SIG, então quando eu tenho um nó, eu tenho aqui uma cruzeta, aqui eu tenho um T, aqui, óbvio, outro T, e aqui não está conectado, não tem aquela curvinha desenhada. Então, isso mudou, né? Quando eu mudo para o SIG, isso muda porque eu tenho que informar o pessoal de campo que quando eles olharem o mapa assim, o mapa aqui não tem cruzeta nesse lugar, e a cruzeta ela está aqui. Surgiram aí também a auxílio das imagens de satélite e o que aconteceu é que as imagens eram muito pesadas, né? Principalmente fotos aéreas, aqui é o exemplo de um avião, como que é tirada uma foto, e aí surgiram os formatos que reduziam muito o tamanho, né? Porque tinha que ficar isso menor, né? Para poder o computador aguentar, armazenar tanta imagem, e aí eles reduziam o tamanho da imagem. Mas olha aqui, eu tenho uma imagem bonita aqui, com todos os tons das cores, e aí na hora que eu reduzo, a imagem fica menor, mas a resolução, né, a qualidade dela eu perco, né? Então, para resolver esse problema, o que que os softwares de SIG fizeram, que manipulam essas imagens? Eles dividiram essas imagens em quadrículas e eles pegam automaticamente, vão chamando essas quadrículas. E essas quadrículas também ele divide em layers. Então, quando, por exemplo, eu estou acessando o Google ou o Bing, conforme o zoom que eu faço, existe um layer de imagens, né? Então, eu vou fazendo zooms, são layers. E nesses layers existem os quadradinhos e esses quadradinhos, cada um é um JPEG, é uma imagem, né? Que estão em cada um dos seus layers, e quando eu faço zoom, eu tenho os JPEGs relativos àquele zoom. Então, se eu vou aproximando, né, esse zoom, eu vou tendo JPEGs com mais resolução. E isso torna muito rápido e eu não tenho aquele problema da degradação da imagem para ela poder, o computador, aguentar todo esse processamento. Então, ele aguenta, se vocês entrarem no Google Maps, no browser, vocês vão ver que o zoom é muito rápido, no próprio Bing também. E aí, o que que aconteceu? Esses mapas que eram em CAD, eles evoluíram, que eles falaram assim, não, agora a gente não tem mais que salvar isso em CAD, isso a gente tem que salvar em banco de dados. Eu lembro que eu tive a felicidade, né, de estar num evento em que foi um evento de geoprocessamento que teve, e lá estava uma pessoa da Oracle, né? E a gente no caminho, a gente pegou uma van e foi para a localidade, lá o lugar onde foi o evento, e foi demora umas 2, 3 horas lá de van, e eu fiquei na van, tinha uma pessoa que era da Oracle. E a Oracle, esse rapaz, ele foi falando toda a viagem, mas o tempo inteiro que a gente tinha que parar de salvar os mapas em CAD em arquivos, e que a gente tinha que salvar esses mapas em CAD, que a gente salvava na época em CAD, em banco de dados. Que uma linha que está num arquivo de CAD, que nem está, por exemplo, um arquivo Word tem o texto, que ela é representada por uma coordenada inicial do ponto, uma coordenada final, e que isso é informação de banco de dados. E por que que ele falava isso? Porque o banco de dados ele tem uma integridade, ele garante, eu posso garantir um backup, eu posso garantir que se faltar energia, alguma coisa, der algum problema, cair a rede, ele vai garantir uma integridade dos dados, não vai corromper, porque ele tem todo um sistema de proteção e ele também mantém a continuidade. Ele fala, você não precisa ter vários arquivos CAD um do lado do outro, e que a rede de água vem aqui e aí ela continua sem ter um nó no outro arquivo, porque aqui terminou a folha. No CAD, no banco de dados, ela é contínua, né?
E aí, com isso, né, o que que aconteceu? Como os mapas começaram a ser salvos em banco de dados, a Oracle, que ela chamava na época de cartucho espacial, SDO, Spatial Data Option, né, uma opção de dados espaciais, ela desenvolveu isso e, na época, o INPE, ele tomou uma dianteira e o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais aqui em São José dos Campos, e começou a desenvolver o software que decide que eu salvo tudo em banco de dados. Hoje a gente já tem no mundo todo, como a gente vê o QuantumGIS, GVSig, tem vários softwares, ou mesmo softwares proprietários, que eles salvam já em banco de dados, todos eles. Mas o INPE foi ele começou, né, na época, junto com um pouco depois que os softwares proprietários, ele começou como uma solução livre, ele foi precursor, e hoje temos outros softwares, que é o QuantumGIS, que é muito padronizado hoje no mercado. Então, exemplos, né? Isso aqui é tudo mapa contínuo, né? O mapa até lá de uma cidade do Pará, em que eu tenho aqui as imagens e os vetores, né? Tudo em banco de dados. A mesma coisa para foto aérea, eu começo a ter, você vê que tem uma resolução melhor do que a imagem de satélite. Aqui o exemplo de uma imagem de satélite. As imagens de satélite hoje são muito boas, né? Eu já cheguei, por exemplo, Recife, quando a gente fez todas as redes de água, foram 3.000 quilômetros de rede, 300 mil consumidores, com mais ou menos 50 pessoas trabalhando, foi feito tudo com imagem de satélite, né? Aqui um outro exemplo, aqui se eu não me engano, Natal, foi um trabalho que a gente fez também. E aqui as redes de água todas desenhadas aqui no GIS. Então, aí temos as etapas, né, de fazer a implementação desse cadastro técnico de redes integrado com o cadastro comercial, né? Uma tubulação de água, nós temos os trechos de rede, as ligações, macromedidores, pontos de vazamento, caixas d'água, bombas, redutores de pressão, tem uma série de componentes. Na esgoto também tem os componentes. Eu vou parando por aqui e em seguida nós vamos falar por que que eu tenho todos esses componentes e por que que eu desenho tudo isso em um banco de dados.